Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Larissa. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Ai, então tá bom. Larissa, nós estamos sendo pontual, pelo jeito, né? Ah, A, sim. a Larissa, minha filha, entrou. Boa noite, Larissa. A Cris entrou, uma amiga minha. Bom, como nós combinamos iniciar às 7h30, então eu vou te apresentar. Ana Larissa Pericini é psicóloga. Ela fez aprimoramento em psicologia da saúde pela FAMERP, especialista em sexualidade, especialista em terapia cognitiva comportamental, todas essas especializações pela FAMERP. Mestre em ciências, com ênfase em sexologia pela USP. Coordenadora do Laboratório de Estudo e Pesquisas em Sexologia, pelo LabSex. É isso? Isso mesmo. E o nosso tema de hoje é despertar da sexualidade na adolescência, na era digital. E é um prazer você ter aceitado o meu convite, é uma honra falar com você. Você sabe que é uma pessoa muito querida, foi ex-aluna da Escola Monsenhor, onde eu trabalhei por muitos anos como mediadora escolar. Sempre aceitou os meus convites para ir fazer palestras para os professores, alunos. Então, assim, muita gratidão mesmo por você ter aceitado o meu convite. E para iniciar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quais as possíveis consequências do consumo excessivo de pornografia na adolescência? Tá bom. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Esse convite também, assim, é muito importante para mim. Eu acompanhei, né, o seu trabalho lá na Escola Monsenhor Gonçalves, a dedicação, a preocupação que você tinha com aqueles adolescentes, com os professores, era um trabalho muito bonito que foi desenvolvido. Então, assim, esse trabalho que você está fazendo também com as lives, trazendo essas informações, né? Eu sei o quanto que a preocupação que você tem de estar levando essas informações para os adolescentes e para os professores, ainda mais nessa fase que a gente está vivendo aí, né, de essa dificuldade, né, de esse contato com o contato social, né? Então é muito gratificante mesmo. Bom, É, esse tema, né, que a gente pensa hoje nesse consumo de pornografia na adolescência, ele é um tema assim que começou a me instigar para realizar pesquisa, buscar mais a conhecer sobre o assunto, né? Com uma demanda que começou a chegar no consultório, né? E essa demanda ela começou inicialmente alguns adolescentes, né? Trazendo algumas dificuldades para lidar com o consumo que estava sendo realizado da pornografia e também uma demanda de adultos que começaram a consumir a pornografia no início da adolescência, né? E já essa pornografia digital, né, no caso que nós estamos falando, e os efeitos que dessas pessoas que chegam até o consultório, né? A gente percebe que são efeitos que podem ser devastadores para a vida da pessoa, né? No caso de uma adolescência, né, esse início desse consumo vai depender muito
da maturidade de cada um desses jovens, né? Das informações também que ele tem, de uma educação sexual, né? Se foi realizado ou não, né? Pela família, né? Por um profissional especializado na área, né? E até mesmo, né? De como está esse emocional desse adolescente, né? Então isso vai variar bastante, né? Os adolescentes eles começam a manifestar esse consumo excessivo, né, já pelas atividades acadêmicas, né? Então eles começam a ter prejuízo no aprendizado, no desempenho escolar. Esses adolescentes eles começam a ter alterações comportamentais com a família também, né? Dificuldade com a questão do sono, né? Também. Então, a gente vai percebendo que vai evoluindo. Muitas vezes os pais acreditam ser somente uma depressão, ser um sintoma de depressão, e às vezes até foca, né, buscando ajuda também pela depressão, e muitas vezes esse adolescente ele não é questionado pela família, a família às vezes não está observando o que esse adolescente está consumindo na internet. Muitas vezes o profissional também, né, por ser um tema muito novo, não insere, né, essa pergunta, né, para esse adolescente. E muitas vezes a causa dessa depressão é esse consumo excessivo da pornografia. Quando a gente fala da pornografia digital, né, a gente tem que lembrar que não é aquela pornografia do passado, né, aquela revista da Playboy, aquela fita cassete que tinha na videolocadora, né? A gente fala daquele conteúdo que é disponibilizado nas plataformas online. Eu vou trazer alguns dados também, mas é muito grande o número de conteúdos disponíveis por essas plataformas, né? O acesso, ele é livre para qualquer pessoa, então se nesse momento eu for lá e digitar no Google, né, pornografia, já vai aparecer disponibilizada várias plataformas e basta clicar, entrar e começar a assistir. E o que a gente tem de mais preocupante hoje com esse consumo da pornografia, né, é que a gente chama das prateleiras, né? O número de prateleiras que são as categorias, a variedade de conteúdo pornográfico que existe, né, é muito grande. Então, tudo que a gente puder imaginar de possíveis fantasias sexuais, elas estão sendo realizadas ali nos vídeos pornográficos. E isso a gente vai percebendo, né, que existem conteúdos que eles são extremamente pesados, até para nós adultos, né? E muitas vezes, quando eu estou atendendo um paciente que está consumindo a pornografia, né? Eu pergunto as categorias, algumas eu desconheço, e eu entro para ver o que é esse consumo dele, né? E algumas, assim, me impressionam, né? Por ser um conteúdo muito pesado, por ser um conteúdo que ele sai fora, né? Daquele conteúdo de um relacionamento, né? Onde existe afeto, carinho, envolvimento emocional. Então, isso se distancia muito, né? E essa é uma preocupação. E assim, me preocupa a imaturidade que os adolescentes se encontram para já ter escancarados, né, essa liberdade de entrar nos sites pornográficos sem nenhuma proibição e assim, e navegarem livremente, né? Sim. Eu, às vezes, teve assim, casos de alunas que me procuraram para desabafarem com muita angústia, alunos assim praticamente do primeiro ano do ensino médio, com a questão das fotos nudes, né, dos nudes, que agora essa geração é comum. Os namorados pedirem foto nudes como uma prova de amor. Sim. E assim, sem nenhum preparo emocional nenhuma, no maior conflito, porque acho que entra, né, a questão familiar, a aprovação e a liberdade, a influência dos amigos, e
E a internet virou como um parque, né, de diversão para eles. Eles parece que eles não têm limite do que é a internet e do que é a vida real. Eles Sim. acabam misturando muito e está realmente assim, sem limite. Então, assim, é o Infelizmente, caso do sim. nudes. Às vezes eu encontrava alunos que levavam material pornográfico para a escola. Então, assim, olha como que acaba se tornando um vício, né? Como o vício de baralho, de jogos, a compulsão também por objetos pornográficos acaba tirando eles de um espaço privado e já indo para um espaço público e de forma inadequada, porque a escola não é para isso. Uhum. E é interessante porque é verdade, né? Hoje, quando a gente pensa nesse adolescente, né? A primeira coisa, ele precisa ser educado de como utilizar essas ferramentas, né? Como ele usar a internet, porque a internet ela é positiva, né? Então ele Uhum. precisaria ser educado de como utilizar essa ferramenta a favor dele, é a primeira coisa. E ele também precisa aprender, no caso, né, desses nudes, né? A gente chama do sexting, né? Hoje, muitos adolescentes começaram a utilizar esse tipo de exposição, né, da sua nudez, né, como sendo um novo flerte, né, então uma nova forma de paquera, então eu vou mandar parte do meu corpo, eu vou mandar uma foto minha nua por inteiro, e muitas vezes quando eu trabalho isso com os adolescentes, né, porque eles também utilizam como uma forma, assim, uma forma de tentar estimular o desejo do parceiro, da parceira, né? Ah, então nós estamos distantes, eu vou bater uma foto para que ele tenha, né, mais motivação, que ele pense em mim, que vá aquecendo, para que a gente possa ter uma relação sexual. E quando eu questiono eles, tá, mas e o rosto? Você bate uma foto junto do seu rosto? Como que é isso, né? Muitos desses adolescentes, eles, sim, eu bato uma foto, né, aparece o meu rosto, e aí eu questiono, tá, mas e se isso vaza? Se isso você está utilizando um Wi-Fi, né, e está uma porta aberta, alguém capta essa imagem, aparece no aparelho de uma outra pessoa, e aí, né? E essas consequências negativas que podem acontecer, eles não pensam Não, no não. depois, né? E Uhum. quando pensam, muitas vezes, que hoje é uma outra preocupação, que já é uma febre nos Estados Unidos, elas, elas principalmente, né, mais do que eles, né, eu tenho recebido isso, elas pensam que elas podem se tornar famosas, né? Porque nos Estados Unidos Virarem hoje, atriz de filme pornô? sim, hoje nos Estados Unidos as adolescentes elas vendem esse sonho para elas, né? Delas virarem, elas ficarem famosas sendo atriz de filme pornô. Então a gente vê assim, não pensar no amanhã, né? Nessa consequência negativa, eles não é uma coisa que o adolescente está preparado na maioria das vezes, né? Então acaba sendo uma problemática, até podendo ir para que a gente fala de sextorção, né? Que depois que enviou Uhum. as fotos, o casal briga, então eu vou ameaçar que eu vou colocar no Facebook, no Instagram. Então vai evoluindo para outras Isso. coisas. Exato. E eu sinto também que eles veem isso como natural. Às vezes as alunas enviavam para as próprias alunas as fotos de nudes, aí depois a amizade era desfeita, aí a amiga usava como vingança, e assim também era em relação ao paquera, ao namoro, depois que era desfeito, usava como vingança, né? Aí espalhavam. E aí se tornava cyberbullying, né? Além Sim, de trazer para a vítima, né, um grande prejuízo emocional, porque exato. aí vinha o choro, vinha a depressão, e esse mundo virtual, essa obsessão com esses materiais pornográficos nas redes, faz com que os adolescentes também se distanciam de um relacionamento real, de Sim. um relacionamento mais maduro. E é interessante, né,
que, como a pornografia, ela passa um conteúdo muito fantasioso, né, para o adolescente, para o adulto, né, eles têm uma autocobrança, então se cobram muito em relação ao desempenho sexual, né, porque eles estão tendo como educação sexual a pornografia. Então, o desempenho, tamanho dos membros, né, tamanho do pênis, principalmente, tem essa cobrança. O tempo, né, de relacionamento ali, de sexual, porque eles preferem acreditar que aqueles vídeos não têm edição, né? Eles preferem acreditar de que a maior parte das coisas que acontecem ali são reais, que não tem medicação envolvida, que não tem um preparo envolvido, né? E até mesmo a grande maior parte dessa pornografia é o que eles chamam de sexo forte, né? Ele traz um sexo onde a maioria das vezes, né, quando é uma pornografia heterossexual, onde a mulher é um objeto, né? Então desvaloriza totalmente a mulher. A agressão com a mulher é constante, né? Eles também trazem preferências do ato sexual com a mulher, né? E que, na grande maioria das vezes, não é o que a mulher busca num relacionamento sexual íntimo, né? E além de explorar, achar que a variedade é importante, a quantidade é importante. Então, como eles acabam desenvolvendo, né, com o passar do tempo, essas fantasias sexuais, quando eles vão para o sexo real, que tem que ter uma intimidade com a parceira, né, que precisa estar ali, né, vivenciando o envolvimento emocional, afetivo, acabam apresentando o que hoje? A disfunção sexual, que já está presente na adolescência, né? Então eles têm medo, eles fogem também de um sexo real. É o que a Larissa colocou, né, no comentário. Eles acabam se satisfazendo só com os vídeos. Na verdade, Eu vou eles começam a aproveitar associar, né? Eu vou aproveitar para cumprimentar a minha diretora, que entrou, o professor Gustavo, o meu primo, Alexandre Zanin, entrou muitas pessoas amigas. E eu fico muito feliz porque hoje eu estou na escola Professor Coriolano Monteiro de Campinas. E essas lives são justamente para essa comunidade escolar. Então é muito gratificante, né, perceber que assim muitos professores, gestores estão entrando para assistirem. Até professoras aposentadas, acabou de entrar uma aí, a Maria Francisca. Boa noite, Maria Francisca. É um assunto que realmente interessa a todos. E é assim, é um assunto que ainda é muito novo. Na verdade, assim, nós estamos ainda pesquisando, né, obtendo ainda esse conhecimento, estamos também buscando desenvolver tratamentos efetivos, né, uma educação sexual também de qualidade, uma prevenção, que é o que mais me motiva, né, a buscar esse tema, né, que a prevenção hoje é tudo, né. E até pela pergunta que foi feita, se eles têm essa satisfação, é que a pornografia é muito associada com a masturbação, né? Então, o adolescente, quando ele começa a consumir a pornografia, ele começa a associar com a masturbação. E hoje o grande problema que a gente já vai pegando quando esse consumo é excessivo e os anos vão se passando e continua-se o consumo, é a questão de que as categorias elas precisam ser cada vez mais avançadas para se tornar excitante e para satisfazer. Então, a grande maioria das pessoas que começaram a consumir na adolescência e chega no consultório na etapa adulta, eles já estão muito envolvidos com aqueles conteúdos que eles saem fora de um padrão, né? Ou seja, que a gente chama das parafilias. Então, muitas vezes eles precisam estar buscando esses conteúdos diferentes, vamos falar assim, né?
para que possa satisfazer sexualmente, né? E mais ainda, que é interessante, né, é que muitas vezes gera uma confusão até mesmo quanto às preferências, a orientação sexual. E aí o indivíduo já começa a ficar confuso, né, com o seu eu, no caso, né, o seu eu sexual. E assim, houve um aumento muito grande de consumos pornográficos. E a gente Teve. percebe que existe site que aparece relações incestuosas, relações de maior com menor, como se fosse pedofilia, zoofilia, outros objetos sexuais. Então, isso eu penso, para um adolescente que não tem ainda uma maturidade, traz muitas consequências, muitos comprometimentos no comportamento dele e nas relações sociais e afetivas, no mundo real, não é, Larissa? Sim, Porque porque uma coisa é a fantasia, o mundo virtual, e o outro é o mundo real, o mundo que ele vive. Porque se ele está consumindo um produto que fala assim, né, vamos pensar um menino e uma menina. Eu posso pegar essa menina à força, eu posso ter relação com ela à força, porque eu aprendi isso na pornografia, porque tem a pornografia, tem a categoria estupro, né? Então, assim, se ele consome esse tipo de pornografia, né, como que ele vai agir com as meninas? Como que ele vai agir com as mulheres, né? Isso que a gente está falando da pornografia desse fácil acesso, né? Porque a gente tem também a pornografia, né? Que é do mercado negro, onde que nós não entramos nem para pesquisar, porque a gente pode aí ter um problema muito sério, né? Mas onde a gente sabe que existe outras categorias que são muito mais pesadas do que essas que já são fortes, né? Vamos falar assim. E Sim. até a gente vai pensando assim, né? Hoje esses sites que estão com todas essas categorias, né, liberadas à vontade, até eu trouxe aqui anotado alguns dados, né, como a gente falou, olha como aumentou. A gente tem, né, um dos sites é um site muito famoso, né, e ele faz anualmente, né, uma estatística, ele solta isso na internet, né, fácil de achar, que é o Pornhub, e a revisão dele de 2019 trouxe que só em 2019 ele teve 42 bilhões de visitas. Então, só em 2019 foram 42 bilhões. E uma média de 115 milhões de visitas por dia. Né? Olha a quantidade de acesso que ele está tendo. Foram mais de 39 bilhões de buscas de diversos conteúdos, né? E a gente viu que aumentou de 2018 para 2019 8,7 bilhões, né, de buscas. Então, aumentou muito. Isso nós não estávamos na pandemia, né? Porque agora vem, né, até o artigo que nós fizemos, né, junto com o professor Nestor, o professor doutor César, esse questionamento. E com a pandemia agora, que esses adolescentes estão um maior tempo dentro de casa, com a internet disponível, né? Com acesso facilitado, até porque as aulas estão acontecendo online também, então estão com o computador, o celular, né? Além de que a gente tem, né, aqueles conteúdos daquelas plataformas, né, como Netflix, Prime, Claro, entre outras, né, que eles têm vídeos também, né, aonde que tem um conteúdo específico pornográfico. Eu já assisti a vida de ator pornô e mostra assim totalmente como que é ali, né, as gravações, tudo mais. Então, quando a gente pensa nisso, quer dizer, o acesso ele tá muito fácil para o adolescente. A gente fala assim, tá, mas o adolescente ele é curioso, ele dá aquele jeitinho, ele vai buscar. Por isso que a gente fala que o mais importante, né, é realizar uma educação sexual, porque até mesmo os bloqueadores de conteúdo pornográfico, eles não são 100% eficazes. E, ainda assim, a indústria da pornografia, ela cria metodologias para conseguir passar por esses bloqueadores, né? Então, hoje, o que a gente também tem de preocupação? Nesse ranking do Pornhub, o Brasil, né, ele está em 11º lugar
de acesso na pornografia só nesse Nossa, site. que absurdo, que absurdo. E a gente às vezes vê que o aluno deixa de ir na escola, falta bastante, a gente entra em contato com a família e geralmente a família fala, ele fica até madrugada no computador, no celular, a gente pede para dormir, não dorme, mas não entra para ver o que ele está realmente visitando, né? Quais são os Exato. sites. E muitos pais ainda acham que eles estão jogando, que estão viciados em jogos. E quando a gente chama eles para conversar, eles, né, falam que tem insônia, que às vezes estão no videogame. Nunca realmente eles assumem que eles estão em sites pornográficos. Isso E teve mesmo. um comentário aí da Larissa que ela fala assim, é um absurdo esses vídeos serem legalizados, né? Uma vez que remetem a crimes sexuais. Sim. Na verdade, até já tem, né, assim, levantam-se suspeitas, né, de que muitos tráficos, né, de pessoas, né, de mulheres, crianças, né, que muitos desses vídeos, eles não são com maiores de idade, que realmente aquela pessoa que está ali é menor de idade. Até porque a categoria que mais foi acessada em 2019 são os vídeos caseiros, onde as pessoas filmam através de um bom celular, de uma câmera digital, e jogam na plataforma e ganham um valor ali que é baixo, né? Então, eles se tornam, né, atores, né, de um produto caseiro. Quer dizer, virou um mercado de trabalho, né? Virou, Barato, mas virou. virou. E fácil, né? Para os adolescentes que ficam dentro de casa, às vezes ociosos, e muito por falta de orientação familiar, integração familiar, Comunicação entre a família. comunicação, negligência familiar. Então, é muito importante as escolas levarem esse debate para os adolescentes, para os professores, porque nós temos muito a orientar esses jovens adolescentes mesmo. Muito. E até porque, Milene, é bem interessante, como você falou dos jogos, só para eu acrescentar, eu tenho aqui na estatística de 2019, os consoles de jogos, eles não são utilizados somente para jogos mesmo, né? Eles acessam a internet. Então, o Pornhub, ele viu que 51,5% de todo o tráfego de console, ele veio principalmente do PlayStation, né? E do Xbox. Então, teve muito acesso de pornografia por esses dois videogames, né? E muitas vezes a gente acha assim que o videogame, tá jogando videogame, não tem nenhum problema, né? E cada vez mais essas empresas elas têm criado jogos realistas, né? Parece filme muitas vezes que a gente está assistindo, né? E eles, né? Jogos famosos que nem adolescente adora um GTA, né? Tem os que eles falam mod, né? Mod que traz o conteúdo pornográfico, que é onde o personagem dele vai buscar uma personagem ou um outro personagem também para ter relações sexuais. E assim, que nem eu ouvi do GTA San Andreas, né? O jogador ele vai lá, ele tem que entrar num mod que entra numa casa de noturna, tal, de stripper. Ele tem que conseguir, o desafio dele, eu tenho que passar a mão na dançarina sem o segurança ver, eu consegui passar a mão na dançarina, eu vou lá para trás dessa casa noturna, de carro, abro a porta porque ela vai entrar no meu carro para eu levar ela para transar. E aí aparece a relação sexual deles. Quer dizer, a mulher ali também novamente é tratada como um objeto, né? Como objeto. Exato, e fica muito claro. E os novos jogos cada vez mais trazem essa relação sexual numa maneira muito realista para a criança e para o adolescente. E quando é que os pais, na sua opinião, eles notam que o aluno, que o adolescente está viciado
nesse material pornográfico, virtual, e que precisam buscarem ajuda? A primeira coisa que a gente percebe que chega para nós no consultório é como eu falei, né? São alterações de comportamento, alterações do estado emocional, que já tem que buscar uma ajuda, né? E se a comunicação da família, né, ou de alguém próximo, não é, principalmente dos pais, não é efetiva com essa criança, com esse adolescente, né, já é necessário uma mediação de um profissional, né? Quando nós que já somos especializados na área de sexualidade, a gente já consegue abordar essa temática, né, de uma maneira confortável com esse adolescente, com essa família, com essa criança, mas de uma maneira também que a gente consiga ser o mais claro e direto possível, né? Até porque, muitas vezes, o que eu faço com esse pré-adolescente, esse adolescente? Eu peço, depois que eu ganhei a confiança, eu peço para que eles me mostrem o conteúdo que eles estão consumindo, né? Então, muitas vezes, eles me mostram que foi uma das categorias muito visitadas no Pornhub em 2019, que é o famoso hentai, né? Que são aqueles desenhos japoneses, né? Então, que tem também sexo explícito, trazendo também a parte corporal, né, fora de uma realidade, né, que são peitos grandes, cinturinha, tal, e relações sexuais também igual o conteúdo dos vídeos pornográficos, até porque também eles fazem o desenho já, né, dessa maneira. Então, esses pais, quando começam a perceber que esse filho, ele tá demais na internet, né, muito tempo ali no computador, esse computador, Trancado onde ele dentro do está? quarto. Trancado dentro do quarto. Tem que tomar cuidado se essa criança está ficando muito tempo com a porta fechada no escuro, né? O que ele está fazendo ali, né? Se ele está levando também, né, com muita frequência, o smartphone, o iPhone para o banheiro, né? Quanto tempo ele está ficando nesse banheiro, né? Porque quando a gente pensa, né, ele começa a ficar dependente da tecnologia também, que causa um segundo problema, né? Ele fica dependente da tecnologia. Então, ele não quer sair de perto dessas ferramentas, né? E aí, quando a gente percebe, já vem transtorno de pânico, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, umas questões comportamentais como insônia. Muitas vezes também, que hoje a gente já tem pesquisa, um transtorno de déficit de atenção. Então, pode evoluir para diversos transtornos diferentes. Então, nós, educadores, temos que suspeitar, né? Quando o aluno começa a faltar por motivo de insônia, de ficar muito tempo com o uso, né, do celular, smartphone, notebook, as notas começam a cair porque ele já não se dedica mais aos estudos. Temos muito, então, aqui, né, a orientar esses alunos, a família, e pesquisar sobre esse assunto, porque, infelizmente, igual você disse, está aumentando muito o consumo de pornografia, cada vez mais. E os professores, assim, eu percebo que hoje é uma peça, né, ali para nós, né, eles são tão importantes, né, para ajudar a suspeitar, a trazer isso, né, para a família, para chamar essa família, porque é muito triste, né? Hoje eu tenho pacientes que estão, assim, num estágio bem severo, né, do consumo da pornografia. Quando chega nesse estado, precisa de medicação também, né? Porque já é comprovado que o consumo excessivo traz alterações de canais, né, da serotonina, né? Então, é necessário muitas vezes já entrar com a medicação. Não é fácil a etapa de abstinência. A pessoa precisa conseguir, em média, 3, 4 meses, né, não acessar nada, né, e tentar mudar hábitos, tudo. As recaídas são muito frequentes nesse período, e é um tratamento de longo prazo, não é um tratamento rápido. Por isso que a gente fala, e que é o que mais, assim, eu vejo importante, é prevenção.
É muito triste, né, a gente ouvir isso como educador, porque já não basta o vício dos jogos de azar, o vício da droga, agora vem, né, o vício, né, de consumir a pornografia nas redes virtuais. Então, assim, infelizmente já deu o nosso horário. Eu agradeço muito, Larissa, as suas explicações, a sua conferência. Você foi muito dinâmica, muito assertiva. Eu tenho certeza que as pessoas que entraram e participaram estão também bastante satisfeitos com tudo, todos os seus esclarecimentos, com toda essa bagagem de conhecimento, de pesquisa que você trouxe. E em nome da escola, professor Coriolano Monteiro, eu agradeço imensamente você ter aceitado o meu convite para participar dessa live para os professores e funcionários e alunos da escola. Meu muito obrigada. Eu agradeço também. Muito obrigada, viu? E gratidão a todos que entraram para participar. Tchau, Larissa. Tchau a todos. Tchau, E obrigada a até todos. uma próxima oportunidade. Com certeza.